Quadrado, hein? Enquadrado? Bom, nós estamos nesse mês de outubro falando sobre a Reforma Protestante. Na verdade, dia 31, né, é comemorada a data oficial da Reforma Protestante, que aconteceu há pouco mais de 500 anos atrás. E nós estamos falando nesse mês sobre os 5 somente, né, os 5 chamados solas, que é somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça. Hoje vamos falar do somente a fé e semana que vem finalizamos com somente a Deus toda a glória. Essas 5 frases, esses 5 somente, resume a maioria das doutrinas cristãs, né, que nós encontramos na Bíblia e que nós cremos que é a sã doutrina, né, que é, vamos dizer assim, aquilo em que devemos crer de fato. E aí eu tenho mostrado para vocês o que significa e há 500 anos atrás, na época da Reforma, o assunto principal era a salvação. Como o homem ele é salvo, né? Então veio a resposta de que é somente pelas Escrituras, pelo que ela anuncia, somente por meio de Cristo, somente através da graça, somente por meio da fé, e para Deus a glória, né? Toda a glória, a salvação dos pecadores. Mas eu tenho ido além e eu tenho mostrado que esses somente não falam apenas de salvação, mas resumem basicamente tudo que a Bíblia nos ensina, né? E aí eu tenho mostrado, na estrutura da pregação, tenho mostrado o que significa o somente, tenho mostrado por que isso foi importante há 500 anos atrás, por que isso gerou uma reforma, né, que é chamada de reforma protestante, dentro da até então Igreja Católica Apostólica Romana, né, de como que isso foi importante, por que essa discussão na época gerou, até mesmo podemos dizer, sim, gerou uma divisão, né, de lá para cá veio a Igreja Católica Apostólica Romana e os protestantes do outro lado, que com o passar desses 500 anos também os protestantes foram se divergindo, né, e diferenciando de várias formas. Mas, a grosso modo, é essa divisão básica que é feita normalmente. Tenho mostrado por que isso gerou esse histórico, né, de discussão e de divisão, e tenho mostrado principalmente, o meu foco não é nem mostrar a importância disso na época lá, 500 anos atrás, mas é principalmente mostrar que ainda precisamos disso hoje. Ainda precisamos falar disso todos os anos, né? Pelo menos nesse mês da Reforma. Ainda precisamos lembrar que é somente as Escrituras, que é somente Cristo, que é somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. E hoje não vai ser diferente, só que hoje a estrutura vai ser um pouco diferente. Por causa do assunto, falar de fé, né? Hoje vai ter um pouco a estrutura diferente, mas eu quero mostrar para vocês a importância da fé e o que significa dizer somente a fé. Para isso, vamos começar com João capítulo 20, versos 30 e 31. Falei desse versículo, comecei com ele, acho que a semana passada e retrasada também. Vamos lê-lo. João capítulo 20, verso 30 e 31. Diz assim: Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Vamos orar mais uma vez, pedir a ajuda do Espírito Santo. Senhor Deus, eis a tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações em mais um domingo, em mais uma tarde, Senhor. Ajuda-nos a compreender o que é a verdadeira fé nessa tarde, para que possamos crer de fato, Senhor, da forma como as Escrituras nos ensinam e nos instruem. E sempre lembrando que a fé é um dom do Senhor, portanto que o Senhor conceda este dom da fé a cada um presente aqui nessa tarde e a cada um que ouvirá essa pregação depois. Em nome de Jesus. Amém. João escreveu já no fim do seu evangelho: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Eu disse que João estava finalizando o seu evangelho, né, as histórias que ele escolheu contar para Jesus, e aqui João finaliza o evangelho dizendo para aqueles que iriam ler e para aqueles que iriam, né, ouvir, né, a leitura do que ele escreveu. Ele mostra o propósito. Ele diz: olha, eu poderia contar várias outras coisas que Jesus fez enquanto esteve nessa terra. Mas ele vai dizer no capítulo 21 depois que, se fosse contar tudo que Jesus fez, falou, ensinou, no mundo não caberia os livros.
Aí ele diz assim, mas isso que eu escolhi, isso que eu registrei, essas histórias que eu contei, a multiplicação, desde o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, no casamento, até as histórias que ele foi contando, João diz, e essas histórias que eu escolhi registrar têm um único objetivo, que é o objetivo de fazer com que vocês creiam que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E crendo nele, vocês tenham vida eterna, vocês tenham a salvação. E como eu tenho dito nessa série, esse é o propósito de todas as Escrituras. Esse é o propósito de toda a Escritura. Na primeira pregação, somente a Escritura, eu falei mais detalhadamente disso. O propósito de toda a Escritura, de todo esse livro, é nos levar a crer em Jesus. A crer que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, e que nós, crendo nele, nós tenhamos a vida eterna. Então, esses versos nos mostram o propósito das Escrituras, né, que é nos apontar para Cristo, somente para Ele, para nenhum outro, não é para João, não é para Pedro, somente para Cristo. E João diz, com qual propósito? Para que você saiba as histórias, para que você fique por dentro, como você fica às vezes pela série da Netflix, ou como você está por dentro, por exemplo, da novela das 9, das 7, o que for, como você está por dentro, por exemplo, talvez da situação da guerra lá entre Hamas e Israel. Não. Os propósitos das Escrituras não é apenas te informar, não é apenas te fazer conhecer uma das histórias, não é apenas levar você a conhecer as histórias que a Bíblia conta. Não. O propósito, diz João, é para que você creia naquele para quem as Escrituras apontam, que é Jesus Cristo. E não creia, como muitos acreditam, que ele foi um grande mestre. E não creia que ele era um homem do bem, que fez o bem para muitas pessoas. Não, para que vocês creiam que ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o único Senhor e o único Salvador. Como eu disse na segunda pregação, somente Cristo, que ele é a representação exata de quem Deus é. E para que vocês creiam que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, e para que, crendo nele, vocês tenham a vida eterna. O propósito das Escrituras é nos apontar a Cristo. É para que creiamos nele. E que, crendo nele, conforme diz as Escrituras, nós tenhamos a vida eterna. Nós tenhamos a famosa salvação que os evangélicos tanto falam dela. Para que a gente, quando Cristo voltar, a gente vá, né, para morar com ele na eternidade. Esse é o propósito de toda a Escritura. Mas o meu foco nessa tarde é falar da natureza dessa fé. O que é crer em Jesus? O que é crer nas Escrituras? O que é a fé? E eu começo dizendo o seguinte: hoje em dia, nós não temos problema em falar sobre fé no mundo. Muito se fala sobre fé, né? Já cantava o Gil, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? O Gil já cantava muitos anos atrás que nós devemos andar com fé porque a fé não costuma falhar. São muitas as músicas que falam sobre fé, são muitas as pessoas que falam sobre fé. O problema não é falar sobre fé. O problema é que existem hoje muitos entendimentos errados a respeito da fé. E principalmente a respeito da fé que a Bíblia fala sobre ela. Porque, como eu disse para vocês, todas as religiões falam sobre fé. Todas as religiões falam sobre crença. Até pessoas que não são religiosas falam sobre crer. Você pode ir aí num treinamento de coach aí, que ele, de certa forma, vai falar para você ter fé. E como diz uma canção do rapper que eu gosto dele, o Rashid, numa das suas músicas, o nome da música é Tudo Que Você Precisa. E a música é sobre fé, é sobre crer, sobre acreditar. E ele diz assim, creia no que for. Então ele escreveu uma música sobre fé, e ele está dizendo nessa música, creia no que for. Aí ele diz, nem que seja só em si mesmo, todo mundo precisa de fé. Então, essa letra dele, essa pequena frase da música dele, a tônica da música é essa, é mostrar que nós precisamos de fé, de que tudo que precisamos é fé. Mas olha o que ele diz, creia no que for. Ou seja, eu não estou preocupado, ele escrevendo e cantando, eu não estou preocupado no que você crê, eu estou preocupado em você crer. Né? E aí ele diz assim, nem que seja só em si mesmo, todo mundo precisa de fé. Hoje o que os coaches fazem é levar você a acreditar em si mesmo. Acreditar que você pode, né? Eu posso, e aí, yes, eu posso, eu quero, eu consigo, né? Eu não sei se o nível de você assiste novela, mas tem uma novela de alguns anos atrás da Globo, que o lema acho que era
da moça lá, inclusive era o papel da Juliana Paz, era eu quero, eu posso, eu consigo. Esse era o lema dela. Ela acreditava nela mesma. E ela, na novela, ela vai de vendedora de bolo a dona de fábrica. Então, resumindo, o problema hoje não é falar sobre fé. Porque as pessoas falam sobre fé hoje, as pessoas cantam sobre fé. Mas, a exemplo da música do Rashid, elas não estão se importando com o que você acredita. Elas só querem que você acredite. Ou ateus também acreditam, ateus também têm fé. Porque eles acreditam neles mesmos. Talvez você, se encontrasse um ateu, ele diria, e se você perguntar se acredita em Deus, ele diz, não, eu acredito em mim mesmo. Tem um documentário, não sei se vocês vão lembrar, eu já usei em pregações e treinamentos, onde as pessoas saem entrevistando as pessoas na rua, né, perguntando o que é a igreja, o que ela pensa da igreja, o que ela pensa de Jesus. E eu lembro nitidamente na minha memória de uma jovem, assim, no estilo meio punk, assim, ela meio que assim, diante da pergunta, ela quase estava brigando, né? Eu não acredito em Jesus, eu não acredito na igreja, eu acredito em mim mesma. Eu acredito, e ela repetiu isso várias vezes. Ou seja, ali está uma pessoa que tem fé, crê, mas ela crê só em si mesma. Resumindo, o ponto é, o problema hoje não é falar de fé, mas fé em quê? E para nós cristãos, e para o que a Bíblia nos instrui, a Bíblia está sim preocupada com o que nós cremos. A fé bíblica, ela não é em qualquer coisa. A fé bíblica não é em si mesmo. Então, existem várias concepções erradas a respeito da fé, a começar do que você, não importa no que você acredita. O segundo entendimento errado é entender a fé como um pensamento positivo ou otimismo. As pessoas confundem pensar positivo ou ser otimista com relação às coisas com ter fé. Não, ter fé é diferente de você ser positivo com as coisas e você otimista. Ter fé não é acreditar que as coisas vão melhorar. Já viu as pessoas? Eu tenho fé de que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que por fim, vai tudo dar certo. Isso é um pensamento positivo, é um otimismo com relação à vida, mas não é uma fé, não uma fé bíblica. E é que eu vou chamar nessa pregação a fé verdadeira. E a terceira coisa que eu quero destacar é que a fé não é uma moeda de troca com Deus. Fé não é uma moeda de troca com Deus. Sobre isso eu falei lá na época da pandemia, numa live, onde tem até no YouTube ainda, você pode entrar lá e ouvir, eu dei o título de Fé para Consumo, onde eu mostrei como que nas igrejas evangélicas hoje se trata muito a fé como uma moeda de troca. O que é a fé? Fé é algo que você dá para Deus, para que Deus te dê algo. Então você fala, eu tenho muita fé, já vi as pessoas dizendo isso, eu tenho muita fé em Deus, ou então eu tenho muita fé nisso, eu acredito de fato e tudo mais. E às vezes nas igrejas evangélicas hoje a gente trata a fé como uma moeda de troca. Onde se você der muita fé para Deus, se você for para o culto com muita fé, você vai sair de lá com o seu milagre. E fé não é uma moeda de troca com Deus. Então, existem esses entendimentos errados a respeito do que é a fé. Meu segundo ponto, então, é começar a falar o que é a fé verdadeira, o que é a fé bíblica, o que a Bíblia nos diz que é a fé. Qual é a fé? E como eu tenho dito nessa série, eu também acredito que esses 5 somente que temos visto resume o que é ser cristão. Resume o que é ser um verdadeiro cristão. Ser um verdadeiro cristão é crer somente nas Escrituras, é crer somente em Cristo, é crer que tudo é pela graça de Deus, desde as coisas boas da vida até mesmo a nossa salvação, e tudo de bom que acontece, e tudo de bom que o cristão faz, é tudo pela graça. Mas você já reparou que as últimas pregações eu falei que é crer nessas coisas. E hoje, essa pregação de hoje, falar sobre a fé, vai ligar todas as outras, e tudo está muito intimamente conectado. Por quê? Porque a fé crê em tudo isso. Então a primeira coisa que é a fé bíblica e a verdadeira fé. Vou chamar de verdadeira fé, porque afinal de contas eu sou cristão, então eu creio que essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé, então, em primeiro lugar, é acreditar e confiar que as Escrituras são a palavra de Deus, que tudo que ela diz é a verdade de Deus. Então, o primeiro aspecto da fé verdadeira, a primeira característica da fé verdadeira é acreditar no somente as Escrituras. É acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. É acreditar e confiar de que esse livro não é igual aos outros. E talvez você diga assim, Lucas, você já falou do somente as Escrituras. Mas não, eu não estou falando do somente as Escrituras.
Por quê? Porque na primeira pregação dessa série eu preguei do somente as Escrituras. Eu falei que é somente através desse livro que Deus revela. E o meu ponto hoje, eu não estou repetindo, o meu ponto hoje é te fazer a pergunta: você crê nisso? Porque você pode me ouvir falar 1 hora do somente as Escrituras, que é só pela Bíblia, que é somente a Bíblia, e não acreditar nisso. Você pode não ter fé nisso, você pode não crer nesse livro. Então, você pode me ouvir falar 1 hora do somente as Escrituras, você pode me ouvir todos os domingos pregar a Bíblia e não acreditar nela, e não ter fé no que ela diz. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Eu sempre cito ele, o Luiz Felipe Pondé. É um filósofo brasileiro, o de óculos, carequinha, barbinha. Gosto muito do programa dele, do Linhas Cruzadas. Gosto muito de ouvi-lo, porque ele mesmo diz que é um ateu não praticante. E se você ouvir ele, principalmente episódios em que ele vai falar da Bíblia, ele conhece demais a Bíblia. Conhece mais do que muitos crentes. Ele conhece demais a Bíblia. Semana passada eu citei ele. Ele conhece as histórias da Bíblia e ele sabe formular as doutrinas da Bíblia. Ele sabe citar as doutrinas da Bíblia. Ele entende algumas coisas que eu vejo que nem alguns crentes entendem. Eu citei para vocês que ele disse que se a história da Bíblia é verdade, Deus fez uma aliança com o homem e o homem quebrou essa aliança. Se o mundo continua ainda a existir, é por mera misericórdia de Deus. Por quê? Porque fica óbvio. O homem quebrou a aliança, ele merecia a morte. Mas Deus mantém a humanidade viva pela sua graça, pela sua misericórdia. Então percebe como que um ateu consegue conhecer a Bíblia, falar do que a Bíblia diz, mas deixa eu te dizer, ele mesmo diz que não acredita, que esse livro é a verdade. Então olha para você ver, crer na Bíblia, conhecer as histórias da Bíblia, ou sentar para ouvir alguém falar sobre a Bíblia, não significa que você crê nela. Não significa que você tem fé no que ela diz. Por exemplo, outro exemplo, o Nando Reis escreveu uma música, que o nome dela é Igreja, vem do álbum dos Titãs, o álbum Cabeça de Dinossauro, se não me falha a memória. É uma música Igreja, o nome da música. Eu separei só algumas frases dessa música. Olha o que ele diz na música. Eu não gosto de Cristo, eu não gosto do berço de Jesus de Belém. Eu não creio na graça do milagre de Deus. Eu não entro na igreja, eu não tenho uma religião. Aí na música ele vai dizer, eu não gosto de padre, eu não gosto de freio. Ele vai falando, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E ele mesmo, eu vi um vídeo ontem dele explicando a história por trás da composição da música, e ele fala que essa letra nasceu da indignação dele, vamos dizer assim, da incapacidade dele de acreditar na religião, e ele diz, principalmente nos dogmas da Igreja Católica. Então, principalmente ele é contra o cristianismo. Talvez ele é simpatizante até com outras religiões, mas ele diz, eu tenho uma incapacidade de crer nessas coisas. Então, é o que eu estou dizendo para vocês. Eu não estou falando sobre somente as Escrituras, eu estou falando somente a fé, porque a verdadeira fé bíblica é crer e acreditar que este livro é a única revelação do Deus vivo e verdadeiro. Somente ele. A verdadeira fé bíblica é acreditar nesse livro, somente nesse livro. Nós não acreditamos no Alcorão. Nós não acreditamos no livro dos Mormons. Nós não acreditamos em outros livros que outras religiões têm. Não sei se você sabe, mas outras religiões têm outros livros sagrados. Nós não acreditamos neles. Nós acreditamos somente nas Escrituras. E essa é a característica da verdadeira fé bíblica. É acreditar somente nas Escrituras. É acreditar que somente esse livro é a revelação do Deus vivo e verdadeiro. E não há nenhum outro. Por isso, nós tratamos esse livro de forma diferente. Houve uma época em que os crentes eram chamados de o povo do livro da capa preta. Nós perdemos esse título. Eu acho que, como vários irmãos acreditam, que nós deveríamos voltar. Nós deveríamos. Por quê? Porque nós somos aqueles que creem naquele livro preto. Que colocam ele debaixo do braço e não tem vergonha de andar com ele debaixo do braço, se for preciso. Porque nós cremos. E a minha pergunta é, você crê neste livro? Porque a verdadeira fé é crer neste livro. E a verdadeira fé, ser cristão é ter fé única e exclusivamente nas Escrituras e no que ela diz. Aqui é outro ponto. Eu conheço várias pessoas que, como eu já disse para uma delas, eu já citei isso aqui também esse mês, ela é um liquidificador. Ela me perguntou, o que você acha que eu sou? Eu disse, você é um liquidificador. E ela perguntou, por quê? Eu falei, você põe tudo lá dentro e bate. Mistura tudo.
Ela acredita na religião A, na religião B, na religião C, na D, coisas que são opostas, né? Mas ela acredita em tudo. Às vezes eu já tentei explicar para ela, mas se você acredita nisso, você não pode acreditar nisso, porque contradiz uma coisa na outra. Mas ela não, ela acredita. E eu conheço várias que são assim. Várias pessoas que até são simpatizantes da Bíblia, até são simpatizantes dos evangélicos, do cristianismo, mas acreditam em várias outras coisas ao mesmo tempo. E a verdadeira fé bíblica é ter uma fé única e exclusiva nas Escrituras. Nós não dividimos a nossa fé. Nós não pegamos ela e vamos dividindo. Eu creio um pouco nisso, eu creio um pouco naquilo, eu creio um pouco naquilo outro também. Ah, mas e reencarnação? Acredito também. Ah, mas e aquilo ali? Acredito também. No fim das contas, eu acredito em tudo. E a verdadeira fé bíblica ela é única e exclusiva nas Sagradas Escrituras. Do que as Escrituras dizem. E Lucas, qual que é a prova de que eu creio? Irmãos, a prova de uma pessoa que crê uma delas é estudar cuidadosamente o que as Escrituras dizem. Jesus disse assim para os fariseus enquanto esteve na terra. João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque creem que elas têm a vida eterna. Jesus disse, olha, vocês estudam as Escrituras cuidadosamente que vocês acreditam que a vida eterna está nela. E essa frase está correta. Nós cristãos, ou todo aquele que crê de fato neste livro, ele estuda cuidadosamente as Escrituras. E aqui eu digo para você, não tem como dizer que eu creio nas Escrituras se eu não me dedico a cuidar e examinar cuidadosamente ela. Não tem como eu dizer que eu creio se eu não, vamos dizer assim, eu não tomo atitudes daqueles que creem. Se eu creio que esse livro é a revelação do único Deus vivo e verdadeiro, então eu vou estudá-lo. Se eu creio que é através desse livro que Deus se revela, eu vou ler esse livro, eu vou estudá-lo cuidadosamente, como os fariseus faziam, porque eu creio que a vida eterna está nela. Então, não tem como eu dizer que eu acredito se eu não leio. E esse é o ponto. A primeira característica da fé verdadeira é acreditar nesse livro, única e exclusivamente nele. Se eu creio nesse livro, eu descarto todos os outros. Se eu creio no que a Bíblia diz, então eu tenho que ser até mesmo contra, no sentido de não crer em todas as outras religiões, porque eu creio nesse livro. A característica da fé verdadeira é crer única e exclusivamente no que as Escrituras dizem. Eu mandei para vocês agora de tarde, mandei lá no grupo da igreja, um vídeo de várias tribos, são 3 tribos na Indonésia, recebendo pela primeira vez a Bíblia traduzida na sua própria língua. E eu não sei se vocês viram, mas é de nos constranger. O avião chega com o pacote com as Bíblias, e como eu disse, eles já tinham acesso à Bíblia, mas não todo o povo. Somente aqueles que tinham conhecimento da língua onde tinha a Bíblia. Ali a Bíblia estava chegando na língua deles. Então, a partir daquele momento, aquelas pessoas daquelas tribos poderiam agora ler a Bíblia nas suas próprias línguas. E quando chega o livro, eles se reúnem ao redor e eles começam a orar. Um dos pastores faz a oração: Deus, nós te louvamos, porque o Senhor nos deu a graça de termos a tua palavra na nossa língua. Nós agora podemos estudá-la. Irmãos, ali está um exemplo de quem crê realmente na Bíblia. Ali está um exemplo. O temor deles ao chegar a esse livro. Por quê, irmãos? Porque eles não acreditam que esse é só um livro. É apenas um livro. Eles estavam daquele jeito, com aquele temor, porque eles criam que estava chegando um livro no qual Deus vivo e verdadeiro escolheu se revelar à humanidade. E é por eles crerem profundamente neste livro que eles estavam com todo aquele temor, quando a Bíblia foi traduzida para eles. A pergunta que eu faço para você é: você crê nesse livro? Você tem fé neste livro? Você acredita que ele é verdadeiro? E você confia que ele é verdadeiro? Irmãos, se eu acredito que as Escrituras é suficiente, como eu disse, eu descarto todas as outras coisas. Eu descarto todos os outros livros. Não é a Bíblia mais o livro do Mórmon. Não é a Bíblia mais o Alcorão. Não é a Bíblia mais os livros do pastor fulano de tal. Não, é somente a Bíblia. E eu creio verdadeiramente nela. Eu creio verdadeiramente nela. Segunda característica, e percebe como que eu estou fazendo o link com as outras pregações para trás.
Segunda característica da fé verdadeira é acreditar e confiar somente no Cristo revelado nas Escrituras. João disse que o propósito ao ele escrever era para que nós crêssemos em Jesus. E essa é a segunda característica da fé verdadeira, é acreditar no Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Lá no Somente Cristo eu disse para vocês que o propósito desse livro é revelar Jesus para nós. Todo este livro é sobre Jesus. É para nos revelar quem é o Senhor e o Salvador, que é o Messias, que é Jesus Cristo, o qual esteve nessa terra há quase 2000 anos atrás. João disse, eu escrevi sobre ele, para que vocês creiam que ele é o Cristo e que ele é o Filho de Deus. E essa é a segunda característica da fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que acredita e confia somente em Jesus Cristo. E aqui está um outro aspecto que eu digo para vocês. Existem pessoas que até acham Jesus bacana, que até simpatizam com Jesus. É difícil, eu ainda não encontrei, a não ser o Nando Reis na sua música, que diz eu não gosto de Cristo. Mas normalmente as pessoas são simpatizantes de Jesus. Pessoas usam faixas escrito Jesus. As pessoas não têm problema com Jesus, a maioria delas. Natal normalmente vai ter presépio lá em algumas casas ainda. As pessoas não têm problema com Jesus. Mas qual que é o problema? O problema é que elas acreditam em Jesus e em vários outros. Acredita em Jesus, mas acredita também em Maomé. Acredita em Jesus, mas também acredita em Buda. Acredita em Jesus e acredita em vários outros. E esse é um problema. Essa não é uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira revelada nas Escrituras é uma fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Única e exclusivamente em Jesus Cristo. Paulo disse assim para Timóteo, desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As Escrituras nos apontam para Jesus, nos levam a conhecer Jesus para que creiamos somente nele. Somente nele. E a fé verdadeira é essa, é crer somente em Jesus. E aqui eu pergunto para você, você crê em Jesus? A sua fé está em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus? Porque, como eu disse, é muito fácil ser simpatizante com o cristianismo, com a Bíblia e com Jesus. O problema é se de fato você crê. A questão é se de fato a sua fé está totalmente colocada somente em Jesus. Somente nele. Irmãos, nós não cremos em Jesus e em vários outros. Nós cremos somente em Jesus. A verdadeira fé é aquela que crê no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que é somente Cristo. Somente Cristo, somente Cristo. Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, dos versos 1 a 5, diz assim, irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que eu lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Os coríntios tinham crido na pregação de Paulo e ele diz, vocês estão firmes nela. O que é estar firme? É ter depositado a fé e permanecer firme crendo naquilo. Aí ele continua dizendo, por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Crer verdadeiramente nas Escrituras e em Cristo é se apegar a essa fé e não soltar. E ir com ela até o final. E é crer nesse Jesus, nesse Evangelho, nessas Escrituras, independente das circunstâncias. Aí ele continua dizendo, caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que ele diz segundo as Escrituras? Porque todo o Antigo Testamento profetizava que o Messias faria tudo isso. Então, aí no verso 11 ele diz assim, portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, os outros apóstolos, é isto que pregamos e é nisto que vocês creem. Essa é a verdadeira fé. É crer no que as Escrituras dizem, as Escrituras nos apontam para crer em Cristo, e é nós crermos nisso e estarmos firmemente apegados a isso, a essa verdade. É acreditar e confiar nas Escrituras e no Jesus Cristo que nos aponta as Escrituras. E deixa eu dizer para você, repetindo novamente, assim como crer nas Escrituras é descartar todos os outros livros de qualquer outra religião, crer em Cristo também é descartar todos os outros. A nossa fé deve estar depositada somente em Cristo. A nossa confiança, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa devoção, tudo deve ser colocado somente em Cristo. E nenhum outro, não é em Cristo e em mim, não é em Cristo e no fulano de tal, é em Cristo e somente em Cristo. E é estar
firmemente apegado nisso, firmemente crendo nisso. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, Elias está confrontando o povo de Israel. E olha o que Elias diz. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Ou entre dois lados? Ou entre dois caminhos, entre dois pensamentos, depende da tradução. Aí ele diz assim, ó, se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Elias, no Antigo Testamento, ele chega para o povo e ele vai confrontar o povo. Elias era o profeta, aquele que falava com o povo, ouvia de Deus e anunciava para o povo. Um dia Elias reúne o povo no Monte Carmelo e Elias diz assim, até quando vocês vão ficar entre duas opiniões? Entre dois lados, entre dois caminhos, oscilando entre dois pensamentos? Aí o povo poderia perguntar, do que você está falando, Elias? Aí ele diz assim, ó, se o Senhor é Deus, se Yahvé é Deus, se o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, então sigam ele. Mas se Baal é Deus, então vocês sigam ele. Em outras palavras, e a Bíblia diz que o povo nada respondeu. Ou seja, eles não decidiram. Elias confronta o povo que ainda estava entre dois deuses. Eles acreditavam, eles diziam acreditar no Deus de Israel, mas também acreditavam em Baal. Eles ofereciam sacrifício para o Deus de Israel, mas também ofereciam para Baal. E Elias chega e diz assim, olha, não fiquem entre dois pensamentos. Ou vocês creem em um, ou vocês creem em outro. Mas naquele que você crê, você tem que segui-lo. E isso ainda continua sendo verdade. E eu vou aplicar da seguinte forma. Nós ainda hoje somos assim. A fé verdadeira é não ter duas opiniões. É não estar entre dois caminhos. É não estar entre dois deuses. A verdadeira fé bíblica é crer somente nas Escrituras e somente em Cristo. E se eu creio somente nas Escrituras, somente em Cristo, eu descarto todos os outros. Eu não creio nas outras coisas. Não tem como eu crer em Jesus e crer em Buda. Não tem como eu crer em Jesus e crer em outros. Não tem como eu crer em Jesus e acreditar na sorte. Eu creio em Deus e acreditar no acaso. Eu creio em Deus e acreditar no destino. Eu creio em Deus e continuar com a ferradura de cavalo em casa para dar sorte. Eu creio em Deus e eu continuar com um trevo de 4 folhas para me dar sorte. E várias outras coisas. Não tem como eu crer em Deus e continuar indo lá no cigano para ler a minha mão. E vários outros exemplos que eu poderia dar aqui. Não tem como. A fé verdadeira, ela é única e exclusivamente depositada nas Escrituras em Jesus Cristo. E eu volto a dizer, muitos hoje em dia, a maioria dos que eu tenho contato, são simpatizantes com a Bíblia. Eu conheço muitas pessoas que não teriam problema nenhum em ouvir essa pregação, em ouvir pregações aos domingos. Eu tenho vários amigos que já vieram com frequência nos cultos. Eles são simpatizantes, eles não vão falar, não quero saber disso. Mas são, por enquanto, ainda apenas simpatizantes. Porque se eu perguntar onde está a fé deles, eles não têm a convicção de dizer, é nisso que eu creio e somente nisso que eu creio. E aqui eu pergunto para você que aqui está, onde está a sua fé? Porque a fé verdadeira, ela é depositada única e exclusivamente, somente nas Escrituras e somente em Deus. Vou te dizer de uma outra forma. Ter a fé verdadeira, a fé bíblica, é apostar todas as suas fichas. Você já viu essa expressão? Apostei todas as minhas fichas em tal. Tem jogos de aposta que você pode apostar em vários, né? Vou dar um exemplo aqui. Se você fosse um jogo de apostar... No Brasil, não sei se tem em corrida de cavalo, você poderia apostar 50 em um, 100 no outro e tudo mais. Não. A fé verdadeira, sabe o que é? É você pegar todas as suas fichas e apostar em um só. A fé bíblica e verdadeira é você pegar todas as suas fichas e depositar somente nas Escrituras e somente em Cristo. É você se entregar. Eu acredito nisso e pronto, acabou. Não acreditem mais em nenhum outro. E não acreditem mais em nenhum outro. Quando nós cristãos dizemos somente as Escrituras, somente Cristo, nós não estamos sendo preconceituosos com as outras religiões. Nós só estamos demonstrando que a nossa fé é exclusiva. E deixa eu dizer para você, se você quer acreditar na Bíblia, a Bíblia nos leva a isso do início ao fim. Não tem divisão. Você não pode dividir a sua devoção. Você não pode dividir a sua fé. A sua fé tem que ser única e exclusiva, depositada nas Escrituras e depositada em Cristo. Não tem divisão, não tem dois pensamentos. Ah, mas vou crer em Jesus, mas eu também... Ah, mas eu não consigo deixar de crer naquilo. Então você ainda não tem a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, quando ela é depositada em Cristo Jesus, você deixa de acreditar em várias outras coisas. A minha sogra é que gosta, porque ela sabe que várias coisas que às vezes ela vem falar comigo, ela sabe que eu não acredito.
E por que ela sabe que eu não acredito? E por que eu não acredito? Não é porque talvez alguém pode até tentar me convencer, mas eu creio profundamente nessa Bíblia. Eu acredito no Jesus dessa Bíblia e, portanto, de acordo com o que ela me ensina, eu não posso dividir. Eu não posso dar 95% para Jesus e 5% para uma outra religião. Não. Ou é 100 ou é nada. Amém? A fé verdadeira em Cristo Jesus e nas Escrituras é isso. Ou é 100 ou é nada. Já disse alguém que quem pertence 90% ao Deus da Bíblia, 100% pertence ao diabo. Porque o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, é assim o relacionamento com Ele. Ou é 100% ou é nada. Ou é 100% ou é nada. E os discípulos de Jesus entenderam isso. João capítulo 6 diz que um dia depois de Jesus pregar, e Jesus dizer, com outras palavras, mas basicamente o que eu estou dizendo, olha, sou eu e mais nada. Sou eu mais nada. Jesus diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A Bíblia vai dizer em João 6 que a partir daquele dia, muitos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. É como o povo lá de Elias. Quando Elias falou, parem de ficar entre duas coisas. E nem a isso o povo respondeu. Nem para dizer, não, nós cremos, para demonstrar como que eles ainda estavam divididos. O mesmo aconteceu em João 6, quando Jesus acabou de pregar. Só que nesse dia muitos falaram, essa palavra é dura demais. Essa palavra de exclusividade é dura para nós. E deixaram de seguir Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus começou a ver aquela multidão indo embora, Jesus vira para os seus 12 discípulos e diz assim, vocês também não querem ir? E a Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra, disse assim para Jesus, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Ali está Pedro, dando a resposta que a fé verdadeira dá. Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Nós cremos que tu és o Santo de Deus. Nós cremos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse em Mateus 16. E é por isso que em Mateus 19 ele vira um dia para Jesus e diz assim, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Porque Jesus estava nesse contexto de Mateus 19 dizendo que aqueles que nele creem têm que deixar tudo para trás para seguir. E Pedro vira e diz assim, Jesus, nós deixamos tudo para seguir. E essa é a postura da verdadeira fé. É por isso que eu volto a dizer para você, você crê somente em Cristo? Lucas, que pergunta besta, eu acredito, será? Porque, como eu disse, é muito fácil ser simpatizante. Ou não é tão óbvio assim. Eu citei a música do Nando Reis, onde ele diz, eu não gosto de Cristo, eu não gosto do berço de Jesus de Belém. Ele está dizendo que não acredita no Natal. Muito provavelmente ele não monta presépio no Natal. Porque ele diz, eu não gosto de Cristo, não gosto do berço de Jesus de Belém. Então, aqui está uma pessoa que não acredita. Então, as coisas não são óbvias assim. Mas a verdadeira fé, do contrário do que diz o Nando Reis, e ele continua pensando assim, eu vi um vídeo recente em que ele diz, nós o amamos. Nós gostamos de Cristo. A verdadeira fé, que é depositada somente em Cristo, ela diz, eu gosto de Cristo. Eu amo a Cristo. Eu daria a minha vida por Cristo. Eu dou a minha vida aqui nessa terra para viver por Ele, em função dele. E essa é a terceira característica da fé verdadeira. A terceira característica da fé verdadeira é que ela vive e age baseado naquilo em que acredita. E aqui é um outro ponto. É um outro ponto que às vezes nós não entendemos. A verdadeira fé, ela age baseado no que acredita. E aqui eu vou fazer uma nova ligação. Uma das canções que eu coloquei, a música Acredito, ela diz assim, que a nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. O que está por trás dessas duas frases nessa música? O autor está dizendo que a nossa fé não seja apenas músicas. Irmãos, isso está cheio nas igrejas evangélicas. Para muitos dentro das igrejas evangélicas, a fé deles é só música. Porque ele chega no culto no domingo, sabe de cor todas as músicas, mas assim que sai do culto, de segunda a sábado, ele não vive baseado naquilo que ele cantou. Por isso que nessa canção diz que a nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções.
Porque a fé verdadeira, ela é uma fé que age baseado nisso. Vou te dar um exemplo bem simples. Se eu desse a louca e começasse a dizer para você que eu acredito que eu vou, se eu começasse a dizer para você, eu acredito que eu vou, se você me visse do alto aqui da casa do Elton aqui, para pular, ameaçando pular para lá, você não deveria estranhar. Porque eu disse para você que eu acreditava que eu voava. Certo? Por quê? Porque é natural quando você acredita, você agir baseado naquilo que você acredita. É natural. É natural. Por isso que os coaches dizem hoje que para você mudar a sua atitude, você tem que mudar a sua crença. Mas enfim, em parte eles estão certos. Quando nós acreditamos em algo, o mais natural é a gente agir baseado naquilo que nós dizemos que acreditamos. Porque a crença, ela gera atitudes. E, na verdade, atitudes provam a fé. Portanto, se você quiser fazer o teste do que você acredita, basta ver as suas atitudes. Basta ver as suas atitudes. Porque as suas atitudes, se o que você acredita vai gerar atitudes na sua vida, as atitudes da sua vida revelam no que verdadeiramente você acredita. E esse é o ponto de chave aqui. Eu disse para você que se eu creio nesse livro, eu vou estudá-lo cuidadosamente todos os dias da minha vida. Se eu creio em Jesus, eu vou viver para Ele. E esse é o que a Bíblia diz. Por exemplo, enquanto Jesus esteve nessa terra, várias pessoas tomavam atitudes em relação a Ele. E todas as vezes que alguém tomava atitudes em relação a Jesus, no fim, Jesus, talvez você vai lembrar, nós estamos dentro dos evangelhos, Jesus dizia assim, a tua fé te salvou. Por exemplo, Lucas capítulo 5, verso 5. Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pescado nada. Jesus chega na beira da praia e diz para ele assim, ó, lance a sua rede no lado direito do barco, ou lance a sua rede na parte profunda. Aí Lucas capítulo 5 diz que Pedro respondeu assim, Senhor, eu esforcei a noite inteira e não peguei nada, mas, porque é tu que está dizendo, eu vou lançar minhas redes. Olha Pedro mostrando a verdadeira fé. Jesus fala com ele, não tinha pegado nada, Jesus fala, lança a rede de novo. Pedro diz assim, Senhor, eu não pesquei nada. Pela lógica, eu deveria lavar minhas redes, não precisava nem lavar, que eu não peguei nada. É dobrar a rede e ir embora para casa. Porque pela lógica, se eu não pesquei a noite inteira, eu não vou pescar nada. Mas aí Pedro vira e diz assim, mas porque o Senhor está mandando, eu vou lançar a rede. Isso é uma fé verdadeira. Segundo a lógica, Pedro deveria ir para casa. Mas ele diz, porque é o Senhor quem está falando, eu vou lançar a rede. Ele acreditava em quem Cristo era, ele acreditava nas palavras de Cristo, e é por isso que ele tomou a atitude de jogar as redes, mesmo não sendo racional. Mesmo não sendo racional. Um dia um centurião chegou perto de Jesus e pediu a ajuda dele para curar um dos seus servos. Jesus virou para o centurião e disse assim, eu vou lá na sua casa curar ele. Aí a Bíblia diz que o centurião virou para Jesus e disse assim, Senhor, eu não mereço te receber debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus vira e diz assim, nem em Israel eu achei uma fé desse tamanho. Olha o que Jesus está chamando de fé. Jesus chamou de uma fé, a maior fé que ele tinha achado em Israel até então, a atitude de dizer o seguinte, Senhor, eu não mereço receber o Senhor na minha casa, mas diz só uma palavra. Eu creio que se o Senhor falar uma palavra, o meu servo lá em casa vai ser curado e o Senhor nem precisa ir lá. Jesus disse, nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. Aqui está mais uma pessoa que acreditava em quem Cristo era, a ponto de saber que bastava Jesus dizer uma palavra, que ele podia ir para casa, ele ia chegar lá e achar o seu servo curado. Mateus capítulo 9, verso 21, fala sobre a mulher do fluxo de sangue, que já havia gastado de seu dinheiro com médicos, não havia sido curada, 18 anos lutando contra aquilo, e a mulher diz assim, ela vai até Jesus, algo que ela não poderia fazer, porque ela estava aquilo, ela era considerada impura, então ela vai escondido, mas por que ela foi? Porque a Bíblia diz que ela dizia assim, se eu tão somente tocar na orla do manto dele, eu vou ser curado. Olha a fé que age. Eu creio que ele é o Cristo, o Messias, eu sei que se eu só tocar no manto dele, eu vou ser curado. Hebreus capítulo 11, a famosa galeria dos heróis da fé, é um capítulo que vai resumir todo o Antigo Testamento. E vai falar basicamente isso. Pela fé, fulano fez isso. Pela fé, fulano fez isso.
pela fé fulano fez isso, pela fé fulano fez isso. Por quê? Porque a fé, ela age. Quando você crê em algo, você age baseado naquilo. Tiago, capítulo 2, verso 17 e 18, Tiago diz assim, resumindo tudo isso. A fé por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Se a fé não tiver atitudes, não tiver obra, ela é uma fé morta. Em outras palavras, Tiago está dizendo, se você não vê atitudes, é porque não existe fé. Porque não existe dizer que acredita e não agir baseado naquilo. Dizer que tem fé, mas não toma atitude baseada naquilo, Tiago está dizendo, você até pode ter uma fé, mas ela é uma fé morta. Aí ele diz o seguinte, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Aí ele diz, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago diz que é as suas atitudes que mostram no que você verdadeiramente acredita. E é por isso que eu digo para vocês, não existe fé onde não existe atitudes. E eu volto a perguntar depois disso, você acredita nas Escrituras? Você acredita nesse livro? Você acredita somente em Cristo? E o ponto é, eu não quero saber da palavra, você me dizer isso em palavras. O ponto é, você tem demonstrado essa fé com as suas atitudes, com a sua vida? Se eu analisar a sua vida, se eu caminhar com você, eu poderei ver resultados dessa fé que você diz na sua vida? Porque não é a Bíblia narra homens e mulheres que agiram pela sua fé nas Escrituras e em Cristo. E a minha pergunta é, eu poderia escrever um livro sobre você, narrando as suas atitudes, a sua história, as suas obras, porque você diz crer nas Escrituras e em Cristo? Por isso que eu digo para você, se você perguntar para 90% dos brasileiros se eles acreditam na Bíblia, 90% dos brasileiros vão dizer que acredita. O número de pessoas que por IBGE respondem que são evangélicos estão aumentando assustadoramente. Dizem que já é 40% da população brasileira os que dizem acreditar, os que dizem ser evangélicos. Mas deixa eu te dizer, o nosso país muda. Como que uma nação que tem 40% de pessoas que dizem acreditar em Jesus e na Bíblia continua com um país desse jeito, a gente não vê melhor, pelo contrário, as coisas só pioram. O fato é que a fé desses 40%, da maioria deles, é uma fé morta. São pessoas que respondem só para o IBGE que é evangélico, mas nós não vemos na vida dela os frutos dessa fé. E o resultado é que a lógica, a conclusão não é que essa fé não funciona, como muitos pensam. Esse negócio de evangelho é falso, esse negócio de cristianismo é falso, que aí, 40% dos brasileiros diz que é evangélico e o Brasil está do jeito que está. Lá, tem evangélico lá no Senado, em Brasília. É os evangélicos que invadiram e quebrou tudo lá em janeiro de 2023. Não, o negócio não é que a fé está errada. O que está errado é que essas pessoas dizem crer, mas não creem. Elas podem responder ao IBGE que são evangélicas, mas não são. Elas podem responder que acreditam na Bíblia, que acreditam em Jesus, mas não acreditam. Por que nós podemos confirmar que não acreditam? Porque isso não está gerando atitudes na vida delas. Todos os homens e mulheres da Bíblia que acreditaram, e ao longo desses mais de 2 mil anos da história da igreja, que acreditaram nas Escrituras e que acreditaram somente em Cristo, gerou atitudes que mudou populações. Estude a história pós-reforma protestante. Quando a reforma protestante estourou na Europa e a reforma começou a se espalhar, países, nações foram transformadas por aqueles que acreditavam. Países foram transformados. Países foram transformados. Por quê? Porque a fé verdadeira, ela gera transformações. Por que gera transformações? Porque, irmão, se eu creio na Bíblia, se eu creio em Cristo, eu vou viver baseado nisso. Tudo na minha vida vai ser transformado por causa dessa fé. E essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé é acreditar no que a Bíblia diz, é acreditar em Jesus, e aí, por causa dessa fé que eu tenho nisso, eu vou agir. Não só agir, excluindo todas as coisas e deixando de acreditar nas outras coisas, como eu vou tomar atitudes na minha vida, como eu vou transformar cada área da minha vida baseado nessa fé que eu tenho em Jesus. Paulo diz em Atos capítulo 17, eu já vou finalizar. Pois nele, em Jesus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Olha o que Paulo diz.
Em Jesus eu vivo, me movo e existo. E lá em Gálatas ele diz, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, não existe a minha vida sem Cristo. Não existe a minha vida sem Cristo. A minha vida é viver para Ele, é viver para a glória dEle, é viver porque eu creio nele. Em Romanos 14, 7 e 8, Paulo diz isso. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Você poderia dizer isso? Que na vida e na morte você é de Cristo, você pertence a Cristo e você vive baseado em Cristo? Você poderia dizer que o centro gravitacional da sua vida, no qual tudo gira, é Cristo e não você mesmo? E não qualquer outra coisa que exista, às vezes até mesmo coisas boas. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, Paulo diz assim, para nós, os cristãos, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. O verdadeiro cristão é aquele que vive baseado na sua fé nas Escrituras e na sua fé em Cristo. Fé esta que se transforma em atitudes. Porque, como eu disse para vocês, se eu acredito que eu posso voar, eu vou pular de uma altura. Certo? Eu vou pular. Se eu acredito que somente as Escrituras é a palavra de Deus, eu vou queimar. Se for preciso, eu taco fogo em todos os outros. Se eu acredito que é somente Cristo, eu vou acreditar somente nele, eu vou confiar somente nele e não vai ter nenhum outro na minha vida. Agora, o que significa então somente a fé? Significa, irmãos, que não existe a fé mais alguma coisa. É somente a fé. Lembrar somente a fé é dizer que não tem a fé mais alguma coisa. Eu vou te mostrar porque isso é importante. Antes, Paulo resume isso em Romanos capítulo 1. Verso 16 e 17, olha o que ele diz. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aí ele diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Os verdadeiros cristãos, eles vivem pela fé e somente pela fé. Somente pela fé nas Escrituras, somente pela fé em Cristo, somente pela fé na graça, na salvação pela graça, de que tudo vem pela graça, e somente pela fé. E como eu disse semana passada, não tem a fé mais alguma coisa, não tem a graça mais alguma coisa, é somente a Escritura, somente Cristo e somente a fé. E eu finalizo, para mim, o último ponto, mostrando como que essa verdade é importante. Foi importante há 500 anos atrás e por que era importante hoje. Voltando, já vou adiantar, não vou criticar apenas a Igreja Católica Apostólica Romana, mas também vou criticar as igrejas evangélicas hoje em dia. Mas primeiro, porque foi iniciada há 500 anos atrás, por que os reformadores bradaram somente a fé? Porque na época e ainda hoje, isso não mudou, a Igreja Católica Apostólica Romana acreditava que era a fé, a graça, mais alguma coisa. Como eu disse a semana passada. Mas hoje eu separei, em 1545 e 1566, em 63, você pode estudar a história, houve o Concílio de Trento, na cidade de Trento. Foi um concílio, uma grande reunião dos padres, bispos, do Papa da Igreja, e era esse concílio, essa reunião, eles fizeram depois da Reforma, como uma resposta à Reforma Protestante. Martinho Lutero surgiu e disse, tem coisa errada na igreja, a gente precisa reformar. A igreja se reuniu para se defender diante das acusações de Martinho Lutero e dos protestantes. E aí eles reafirmaram a posição. Disseram, nós não estamos errados, nós estamos certos. E aí, nos cânones, eu vou ler o cânone 9, 14 e 24. O que é um cânone? É o documento da igreja, que revela no que a igreja crê. O cânone 9, olha o que eles dizem. Eu vou ler só uma vez, então preste atenção. Olha o que eles disseram no Concílio de Trento e não mudou até hoje. Se alguém disse que pela fé o ímpio é justificado, de tal modo como para dizer que nada mais é obrigado a cooperar,
a fim de obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma necessário que ele esteja preparado e disposto pelo movimento de sua própria vontade, seja anátema. Anátema é amaldiçoado, seja excluído da igreja. Ou seja, aqui está um cânone 9 dizendo que eles não acreditam. Se alguém falar que é só pela fé, que a partir do momento em que você crê, você não precisa fazer mais nada, como eu disse a semana passada, você não precisa acrescentar nada, é somente crer nas Escrituras e em Cristo, eles dizem, seja anátema. O cânone 14. Se alguém disser que o homem é absolvido de seus pecados e justificado, porque ele seguramente acredita que foi absolvido e justificado, ou que ninguém é verdadeiramente justificado, mas que aquele que se acredita justificado e que somente com a fé a absolução e a justificação são efetuados, seja anátema. Não vou entrar nos detalhes, mas eles estão claramente dizendo que eles não acreditam que é somente a fé. E se alguém disser que é somente pela fé, é amaldiçoado pela igreja, é considerado anátema. O cânone 24, eles dizem, se alguém disser que a justiça recebida não é preservada e também aumentada diante de Deus através de boas obras, mas que as referidas obras são meramente os frutos e sinais da justificação obtida, mas não a causa e aumento dos mesmos, seja anátema. Nisso aqui resume tudo. Eles estão dizendo, se alguém disser que a justiça é recebida sem que a gente precise aumentá-la, tomar atitudes, fazer boas obras para que ela aumente, ou que para que ela se mantenha. Ou seja, você tem que manter boas obras e práticas para que a sua salvação seja mantida, seja considerada amada. Por isso que os reformadores, e nós comemoramos essa reforma, disseram somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente a fé. Mas as igrejas evangélicas também praticam isso. Nós precisamos lembrar disso nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque nas igrejas evangélicas hoje existe o fé mais ser dizimista. Já viu alguma igreja dizer isso? Você tem que crer, é a fé. Mas você tem que ser dizimista, você tem que dar 10%. Dizem até que se você não der 10%, você vai para o inferno, porque você é ladrão. Então, não é só a fé. É a fé mais ser dizimista. Ou a fé mais ofertas especiais. Dezembro está chegando, muitas igrejas farão ofertas especiais para aproveitar o 13º dos seus membros. Então, a fé mais ofertas especiais. Fé mais objetos ungidos. Eu disse para você, a fé mais uma vassoura ungida, mais uma pedra ungida, mais um suco ungido, mais um óleo ungido. Ou fé nos objetos. Porque o que nós temos nas igrejas evangélicas, na verdade, não é fé em Cristo, é fé no objeto. Eles dizem, leve esse objeto, põe na porta de sua casa e você vai estar abençoado. Ou seja, a fé não está em Cristo, somente em Cristo. Ela está também naquele objeto. Amém? Então, é somente em Cristo. Algumas igrejas também dizem a fé mais ganhar almas. Tem igreja que diz que se você não evangelizar as pessoas, você também não vai ser salvo. Você precisa ganhar almas, você precisa ganhar as pessoas. Fé para fazer... fé mais parar de fazer algumas coisas. Algumas igrejas também são bem rigorosas com isso. Você tem que crer em Cristo, crer no Evangelho, mas também você tem que parar de fazer essas coisas. E aqui eu estou dizendo, não é que tem coisas que aquele que converteu deve parar de fazer. Ele tem. O ponto é que é a fé junto com parar. Em outras palavras, em algumas igrejas, se você não para de fazer algumas coisas, você nem é batizado. Você nem é batizado. Primeiro você tem que parar de fazer para depois ser batizado. E eu disse para vocês, se eu esperar eu mudar várias coisas na minha vida para depois ser batizado, eu não vou ser batizado nunca. Amém? Primeiro eu preciso crer e depois isso vai mudar. Ou a fé mais denominação A e B. Tem gente que acredita que você tem que ser da denominação A e B para ser bom. Algo bem sutil hoje em dia, fé mais cumprir seu propósito. Você tem que cumprir seu chamado. Se você enterrar seu talento, seu chamado que Deus te deu, olha. Fé mais santidade. Tem gente que acredita que você tem que crer, mas também você tem que ser santo. Se você não for santo, você não vai entrar no céu. E volta é basicamente a mesma coisa. Nós acreditamos que a santidade e tudo que nós mudamos na nossa vida é fruto da fé. E não para que a gente conquiste isso. Ou, em último lugar, a fé mais muita fé. O que é isso? É aqueles que acreditam que você tem que ter muita fé. Sabe?
Não, você tem que ter muita fé. Ó, sua fé está pouca. Se isso não aconteceu na sua vida, é porque sua fé está pouca. Não, é fé. E Jesus disse que a fé, ela basta ser como um grão de mostarda. Sabe por quê, irmãos? E eu fecho aqui. Porque o importante não é o tamanho da sua fé, mas em quem você deposita a sua fé. Porque você pode ter muita fé depositada no lugar errado. Mas se você tiver pouca fé, aquela fé cambaleante, se você depositar em Cristo, somente em Cristo, a sua pequena fé foi depositada naquele que é o verdadeiro Senhor, Salvador do mundo. E com essa sua pouca fé, você está com a fé no lugar certo. E ela vai ser suficiente. Porque ainda que a sua fé seja pequena, aquele em quem você depositou ela é grande. Ele já consumou a obra da salvação na cruz do Calvário. Na cruz ele disse, está consumido. E se você crê nisso, a sua fé está segura. E basta você fazer isso. Deixa eu ver o meu tempo. Deixa eu ler a última passagem e vamos concluir. Atos capítulo 8. Para mim, resume tudo que eu falei aqui. Eu vou só ler. Atos capítulo 8, versos 26 a 40. Preste atenção e você vai ver como que resume tudo que eu tentei dizer nessa série e hoje também. Atos capítulo 8, verso 26 a 40. A história do eunuco. Diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe, Filipe era um evangelista, vá para o sul, para a estrada deserta que desce para Jerusalém e Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Quêndice, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então esse homem que havia se convertido ao judaísmo, que acreditava no Deus dos judeus, estava lendo o profeta Isaías e indo embora para casa. Ele tinha ido para o culto e na volta voltou do culto lendo a Bíblia, o profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se da carruagem e o acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu um homem lendo Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que você está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, Isaías 53. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que a carruagem parasse. Então Filipe e o eunuco desceram na água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelos quais passava. Nós temos um eunuco que estava lendo a Bíblia, lendo Isaías. O Espírito Santo manda Filipe chegar lá. E Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz assim, como eu vou entender se ninguém me explicar? E ele estava lendo Isaías 53, que é um texto sobre Jesus, sobre o sofrimento de Jesus na cruz. E ele diz, me fala, o profeta está falando dele ou de um outro? E aí a Bíblia diz que começando por essa passagem, e muito provavelmente passando por toda a Bíblia, Filipe anunciou para ele Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muito provavelmente Filipe chegou a ponto de também falar sobre o batismo. Porque em dado momento o eunuco diz assim, ali tem água, por que me impede de ser batizado? E Filipe diz, só tem uma condição. Depois de tudo que você ouviu, só tem uma condição. Se você crê de todo o coração em Jesus. E o eunuco diz, eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus.
Eles então param, Filipe o batiza, o Espírito Santo arrebata Filipe, teletransporta ele, e a partir daquele momento o eunuco segue feliz a sua caminhada. Aqui está o resumo de tudo que eu falei. Nós temos as Escrituras que apontam para Jesus, e que no final de tudo, o único requisito é a fé do eunuco naquilo que as Escrituras ensinou para ele. O eunuco, então, é batizado como uma das primeiras provas de que eu creio firmemente nisso, e então ele segue o seu caminho. Ele não dependia de continuar com Filipe, ele não dependia de congregar na igreja de Filipe, tudo o que ele precisava era crer em Jesus. E ele então segue a sua viagem. E diz a história extra-bíblica que o eunuco foi e começou a pregar o evangelho também na cidade onde ele morreu. Aqui está o resumo de tudo, irmãos. Somente as Escrituras, somente Cristo e somente a fé. E essa fé que vai gerar atitudes, vai gerar compromisso, vai gerar eu entender que é somente Cristo. E já que o texto fala de batismo, por que o batismo, Lucas? Porque, como eu sempre gosto de dizer, o batismo é o mesmo que a minha cerimônia de casamento. Há 7 anos atrás eu tomei a decisão de ter somente a Jennifer na minha vida. Somente ela e mais nenhuma outra. E como que eu deixei claro isso para todo mundo? Eu fiz uma cerimônia de casamento e botei uma aliança no meu dedo. Quando uma pessoa chega ao ponto de crer somente em Cristo e decidir viver baseado nisso, e se for preciso morrer baseado nisso, ela pode fazer uma cerimônia. E normalmente a cerimônia que oficializa isso é o batismo. O batismo, todos aqueles que se batizam, eles estão dizendo publicamente para as pessoas: eu creio na Bíblia, eu creio no Evangelho. E é por isso que eu entendo muitos que não querem batizar quando vão em algumas igrejas que quase obriga eles. Porque elas ainda não estão no ponto de dizer: eu creio somente na Escritura, eu creio somente em Cristo. Por isso que aqui nós cremos diferente. Nós esperamos a pessoa chegar perto da gente e dizer: eu estou pronto. Porque agora eu tenho convicção de dizer: somente Cristo, somente Jesus, somente as Escrituras e somente nele. Vamos orar? Elton e Patrícia foram longos 3 anos, né? Até eles tocarem no assunto de batismo. E quando eles tocaram no assunto de fé, acho que a gente está pronto. Eu falei, então agora vou mostrar para vocês o que de fato é a decisão que vocês estão tomando. E vamos lá, né? E vai fazer agora em dezembro 3 ou 4 anos. Vamos orar. Peça ao Espírito Santo que te conceda a fé verdadeira, porque a Bíblia diz que essa fé também é um dom, é um presente de Deus.